Antes de iniciar a aula sobre resistor, irei apresentar alguns resistores aqui e algumas observações que vocês deverão fazer antes de qualquer substituição desse componente. Por quê? Ele não é um componente assim que possa ser desprezado as suas qualificações diante não apenas só da sua função de resistor, de leitura de valores, com a função dele em um circuito. Não é característica física por ele ser cilíndrico ou quadrado, que eu vou mostrar outros aqui, que possa qualificar ele apenas por isso. Você tem outros detalhes que também diferenciam esse componente. Eu ampliei bem essa imagem aqui, que vocês vão ver, ó, como está bem ampliada essa imagem. Então eu coloquei nesse nível de ampliação para vocês observarem alguns detalhes. O resistor, além do seu valor físico, além do seu valor de resistência pelo código de cores, começar com esses resistores comuns, tanto vale para resistores de 4 faixas como 5 faixas. Tudo que eu falar sobre isso aqui vai valer para qualquer um deles, tá? E 6 faixas também. Mas como aqui em mãos agora, em primeira mão aqui eu tenho esses aqui, então vou comentar sobre eles. A característica física dele. Esse aqui é um resistor de filme metálico, tá? Resistor de filme metálico é a constituição interna dele, que é enrolado sobre um cilindro, onde o material chamado de filme metálico faz a sua função resistiva. Tá? Dependendo da quantidade desse rolamento e do tipo de material, a densidade desse material, que provoca a sua resistência à corrente elétrica. Então, devido a isso, você tem já o valor descrito no seu código de cores aqui, tem a sua qualificação de tipo de resistor que ele é, depois irei apresentar outros modelos, e também tem outra coisa, a potência. O que seria a potência no resistor? A potência de um resistor tem a função de separar o calor, dissipar o calor, na verdade, dissipar o calor que vem a ser gerado na contenção da corrente elétrica que vai ficar sobre o seu corpo. Por quê? Porque, na verdade, o que passa... Aqui vamos supor, vamos dar uma direção, aqui seria a entrada, e do outro lado, obviamente a saída, é onde, quando está sendo drenada a corrente elétrica, esse componente vai ter que reter uma composição, dependendo do seu valor, uma composição de corrente elétrica sobre ele. Essa corrente elétrica, de qualquer jeito, vai haver um fluxo. Há um fluxo, não a que está retida, mas há um fluxo de corrente elétrica que percorre ele. Nesse momento aqui é gerado calor. Se esse componente não tiver a capacidade de dissipar esse calor, na verdade a potência dele está inferior ao que ele teria função aqui. Eu posso colocar o resistor do mesmo valor em relação à resistência, mas se sua potência for inferior à capacidade que ele possa dissipar aqui, ele vai se queimar. Então você tem que sempre observar na hora de substituir um componente do circuito impresso, sabendo a sua capacidade de potência, sua potência em watts, tá? Esse aqui tem características, se vocês observarem, não se desassemelha muito diante até desse daqui. Mas esse daqui é de 1/4 de watts, com a tonalidade um pouco mais escura, um tom mais café, ele passa a ser um resistor de 1/4 de watts. Esse aqui de 1/8 e esse aqui de 1/16. Esse aqui você vai botar 1/4 de watts, é 1 watt dividido por 4 vezes. Aqui eu tenho 1/8, seria 1 watt dividido por 8 vezes, e aqui eu tenho 1/16, que seria 1 watt dividido por 16 vezes, aonde você obtém a potência em watts dele. Se você dividir 1/4 aqui, você vai ter 250 miliwatts, aqui 125 e menor do que 125, 62,5 miliwatts em potência aqui de cada um deles aqui, tá certo? Então eu estou demonstrando para vocês que tem que se prestar atenção. Esse aqui pode ser substituído por esse. Agora esse não pode substituir esse, tá? Esse aqui, se esse aqui está no local, então ele não pode ser substituído por esse daqui. Agora esse aqui no local e eu achar a localização de 1/4 de watts, por ele ser 1/4 de watts, não tem nenhum problema de substituí-lo. Agora não é recomendável se uma potência maior. Irei comentar mais à frente. Esse daqui é a mesma coisa em relação ao tamanho. Esse aqui pode substituir esse, não sendo vice-versa, tá? Mas se você está no circuito eletrônico e sabe que aquele percurso ali necessita da potência real, por quê? Porque além da potência real, a função dela é proteger o circuito. Atingindo uma certa térmica de drenagem de corrente, quando ele começa a aquecer demais, é porque a corrente está sendo drenada demais, em excesso. Se ele vir a se romper, na verdade ele protegeu o circuito mais à frente. Então
essa é a necessidade correta de você colocar um resistor com a potência exata do circuito, tá? Vamos mais à frente, eu irei mostrar outros tipos de resistores e depois iremos ver a tabela de cor. Aqui à minha frente eu tenho 3 resistores, onde eles já são distintos pelo tipo. Eu permaneci o de 1/4 de watts, devido a eu fazer uma comparação de tamanho aqui. Esses resistores aqui são resistores chamados filme carbono. Eles são essenciais na área de frequência, em questão de dissipação de calor são muito mais precisos. São resistores onde podem observar em composição do material, vocês vão ler sobre ter a literatura dele, onde comentam sobre a função desse resistor diante de alguns circuitos, onde um de filme metálico não poderia substituí-lo, tá? Outra coisa, vocês podem observar o tamanho dele. Em relação ao de 1/4 de watts aqui, esse aqui é de 1 watts e esse aqui é de 1/4 de watts, ou seja, tamanho próximo. E com certeza esse não pode substituir esse, e esse aqui também não poderia substituir ele devido à sua potência. Como eu expliquei antes, esse aqui seria 125 miliwatts e esse aqui seria 1000 miliwatts. Então o que acontece? Não pode um substituir o outro devido à potência, e também o tipo de resistores também não era recomendável. Mesmo que ele fosse de 1 watt, esse aqui, ele não poderia substituir em alguns setores, porque poderia prejudicar o funcionamento do circuito. Já tive essa experiência bancada e não recomendo ninguém a fazer. Esse aqui seria de 2 watts, tá? Esse aqui já seria um resistor de 2 watts, aonde ele pega, se você pegar um resistor de 2 watts de filme carbono, seria bem maior do que esse resistor aqui. Então eu só estou comparando aqui a tipo de resistores. Eu não vou pegar e especificar, para não ficar muito alongado esse vídeo, eu não vou pegar e especificar o tipo de qualidade ou correspondência a tamanho de todos. Eu vou fazer uma tabela onde eu irei postá-la no SkyDrive. Você poderá baixar essa tabela e nessa tabela eu irei posicionar os tamanhos de resistores e tipo de resistores, tá ok? Alguns poderiam pensar que ele seria um resistor seria um capacitor de poliéster pela aparência, mas não, é um resistor cerâmico, tá? A capa cerâmica com um valor específico no seu corpo, diferente dos resistores de código de cores, onde vem específico a sua tolerância aqui, que na letra J corresponde a 5%, tá? Vem a sua capacidade térmica também, e aonde tudo é descrito nesse resistor aqui, fisicamente em números. Existe um outro modelo aqui, onde se pode observar, um formato mais retangular, ele é diante desse aqui, aonde também vem descrito seus valores e toda essa tabela. Tudo isso aqui existe em tabelas para eles. Ele aqui seria muito abaixo de 1 ohms até. Ele está aqui 0,1, então ele é abaixo de 1 ohms ainda, o que é o anterior desse aqui. E ele tem uma tolerância de 10%. Ele já é um resistor mais antigo, então tem uma tolerância de 10%, coisa que não é aceitável hoje nos resistores de precisão. Vou mostrar um outro aqui, seria esse outro de invólucro cerâmico também, aonde já vem descrito a sua potência. Deixa eu botar uma posição aqui, fica mais fácil fazer a leitura. Então aqui eu tenho o seu valor resistivo, tolerância, potência, tá? Fabricante. É onde que vocês vão se deparar muito com esse tipo de resistores. São resistores ainda que constam em algumas placas mais antigas, mas também em algumas placas novas. Esse resistor aqui, ele tem uma capacidade de dissipação de calor muito grande, mas ele pode ser substituído por outro? Pode. Ele pode ser substituído pelo de fio, que é esse daqui, tá? Com o mesmo valor, mesma potência descrita sobre o seu corpo, então ele pode ser substituído, contanto que corresponda à mesma capacidade. Então ele pode ser substituído por esse componente aqui, esse outro resistor. Eu tenho aqui a parte interna desse resistor cerâmica, aonde aqui é enrolado num bulbo, tá? E o fio de níquel aqui, e sua composição de rolamento é onde a quantidade e a espessura do fio vai justificar a sua resistência. Tá? Se o fio fosse mais fino, obviamente a resistência seria maior, e como o fio aqui é mais grosso, então a resistência dele oferece uma resistência menor diante do multímetro, da medida do multímetro. Aqui eu tenho um outro resistor, onde a formação dele é a mesma, tá? Em relação ao rolamento, num bulbo, onde a capacidade de fio, se fosse mais fino, oferecia uma maior resistência, ou vice-versa.
tá? Idêntico ao cerâmico, a capa de cerâmica que eu mostrei ali. Essa camada aqui, essa película aqui que cobre ele para protegê-lo, aonde evitar que esse fio fique exposto e não dissipe o calor. Esse aqui é um resistor também que não é comum, mas não é muito comum em alguns aparelhos atuais. O aparelho mais antigo utilizava ele, mas ainda você pode se deparar com esse resistor. Então fisicamente ele aqui é de uma forma diferente, mas se caso você não reconheça ele como resistor, utilize o esquema para avaliá-lo. Bem, a grande gama de componentes, esse aqui é outro de filme carbono, tá? Mas esse aqui já vem um valor escrito no seu corpo. No seu corpo vem escrita, porque esse aqui já sofreu uma variação térmica, então o valor dele sumiu. Mas ele vem escrito no seu corpo, o valor dele, tá? Ele já não é no código de cores. E outro de filme metálico. Então eu só estou demonstrando para vocês aqui a forma física desse componente que iremos estudar agora, que é o resistor. Agora vamos à tabela de cor, que é onde eu irei comentar sobre os resistores de 4, 5 e 6 faixas. E depois irei apresentar algumas medidas, irei apresentar também o resistor SMD e os resistores de 5 e 6 faixas fisicamente também. Tá? Então vamos avançar agora para termos mais um...